Eu estou fazendo um roteiro pelo país, debatendo questões como essas que me preocupam muito, como regulamentar trabalho escravo, que tem que proibir, como a questão do trabalho intermitente, que seria o salário por hora e não mais com vínculo empregatício, como também, senhor presidente, a NR12, que vai permitir que as máquinas entrem sem proteção no país. No momento de tantas catástrofes, de tantos acidentes, eu vi hoje que no Paquistão pegou fogo um hotel. Eu vi que ontem nos Estados Unidos, num galpão, enfim, Califórnia, 50 pessoas morreram queimadas, tudo pela insegurança e pela avareza do capital para ganhar mais, com casas aí de espetáculo nessa situação. Vi hoje que caiu um helicóptero em São Paulo. Nós todos vemos os fatos que aconteceram nos acidentes, como aquele aqui de Minas, aquele acidente no meio ambiente, onde a lama invadiu a cidade. Nós todos vimos agora essa situação que chocou o mundo de Chapecó, quando está claro já por tudo que é dito pela imprensa, que foi por economia de combustível, $5 mil, morreram 71 pessoas. E nessa época, senhor presidente, nós ainda aprovamos um projeto aqui, como querem aprovar na quarta, tirando a proteção, dizendo que as máquinas não têm que ter mais proteção, aumentando os acidentes de trabalho. Eu acho isso, no meu entendimento, uma política truculenta, e nós temos perdendo uma visão humanitária de agir, de proceder e de fazer prevenção, defendendo a vida, defendendo a qualidade de vida, evitando acidentes como aqueles que aumentam cada vez mais no país. E por isso, senhor presidente, que esse debate eu tenho feito pela segunda vez em todos os estados. E como tive no Pará, participei também do congresso da FENAFISCO lá. Isso foi na quinta noite e na sexta foi a Assembleia Legislativa, onde debatemos tudo que eu aqui falei e muito mais, e naturalmente também terceirização, democracia e a preocupação de todos com o país. Não são eventos partidários, são eventos chamados por os movimentos sociais, por empresários comprometidos com o social, enfim, com aqueles que olham para frente e querem fazer o bem sem olhar a quem. Por isso, senhor presidente, eu quero ler aqui a carta do Congresso da FENAFISCO, chamado Carta de Belém. A FENAFISCO, Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, e os sindicatos afiliados, através dos delegados presentes no 17º CONAFISCO, Congresso Nacional do Fisco, realizado no dia 28 de novembro a 1º de dezembro de 2016, na cidade de Belém, Pará, aprovou em sua plenária a seguinte manifestação: a grave crise fiscal torna necessária a adoção de medidas que visem a reversão do quadro, mas não antes da sociedade brasileira conhecer cada uma das propostas apresentadas, seus impactos e as alternativas possíveis. O Congresso Nacional, sem um diálogo mais amplo acerca do tema, acelera a tramitação da proposta de emenda à Constituição, número 55 de 2016, aqui no Senado, ignorando assim a discussão de outras medidas mais eficientes e eficazes que poderiam ser adotadas. Os esforços se direcionam na diminuição dos precários serviços públicos que já padecem diante da falta
de funcionários e estrutura. Sem qualquer preocupação com os retrocessos que virão com a aprovação dessa PEC 55, porque ela vai destruir o Estado Social, consagrado na Constituição Federal de 1988, que eu estava lá porque fui constituinte. A aprovação do novo regime fiscal, que congela por 20 anos os gastos públicos, trará um prejuízo colossal a todos os cidadãos brasileiros, em especial aos mais necessitados. Haja visto que o Estado não terá mais condições de atender a crescente demanda de serviços públicos. Todos os recursos adicionais serão destinados somente ao pagamento da dívida pública, ou seja, o interesse das instituições financeiras sobrepondo-se às necessidades da população brasileira, ou seja, os banqueiros que lucram bilhões continuarão a avançar e lucrar bilhões. Dentre as medidas, segundo o Congresso, que poderiam substituir o novo regime fiscal, eles apontam a aprovação da PEC 186 de 2007, a auditoria da dívida pública, instituição do imposto sobre grandes fortunas, tributação de aeronaves e embarcações, porque esses não pagam nada, reorganização do processo administrativo, fiscal e judicial, na busca de justiça especializada em matéria tributária, com o aproveitamento do processo administrativo no judicial e estabelecimento, assim, da execução administrativa a cargo do fisco. Progressividade da alíquota do IRPJ, criação do imposto sobre movimentação financeira e distribuição a Confins, taxação de lucros e dividendos dividido em Estado e taxação da exportação de produtos primários, alteração na LRF, maior tributação do sistema financeiro, a auditoria das operações de contrato de swap do Banco Central. Além dessas medidas que necessitam aprovação de normas e regras legislativas, outras ações que trarão resultados imediatos para o Brasil podem ser adotadas, como o combate à sonegação fiscal, mutirão para a cobrança da dívida ativa, revisão das renúncias e benefícios fiscais. Dessa forma, a FENAFISCO manifesta aqui, nesse momento na tribuna, já que foi me dado o direito de ler a carta, manifesta a sua posição em defesa do Brasil e conclama a sociedade brasileira a tomar conhecimento da gravidade da situação e das propostas alencadas, para que, juntos, possamos debater e adotar medidas condizentes com as necessidades e desejos daqueles que são reais destinatários do nosso trabalho, como servidores e como cidadãos brasileiros. Belém do Pará, 1º de dezembro de 2016, assina Federação Nacional do Fisco, Estadual e Distrital, FENAFISCO. A auditoria da Assembleia Legislativa do Estado do Pará também realizou com a minha presença, senhor presidente, na tarde de sexta, completamente lotado, com a presença de deputados, o senador Paulo Rocha estava lá presente, líderes de todas as centrais, representantes do movimento social, líderes de sindicatos vinculados à área pública e à área privada, estudantes, professores e empreendedores. O povo do Pará, isso ficou bem claro lá, está dizendo não ao desmonte das conquistas sociais e trabalhistas, não à terceirização, não ao trabalho escravo, não ao trabalho intermitente, não à reforma da Previdência, não à reforma trabalhista, não à PEC 55, não ao negociado sobre o legislado, não, repito, da regulamentação do trabalho escravo, não à retirada da NR12 e não às mudanças do ensino médio. Os paraenses mobilizados que estão farão uma boa luta junto com todos aqueles que defendem efetivamente o povo brasileiro. Ainda, senhor presidente, queria registrar que, na semana passada, a Comissão de Assuntos Sociais dessa Casa aprovou o projeto de lei número 57 de 2010, que estabelece controle e fiscalização
das gorjetas para os trabalhadores de bares e restaurantes e hotéis, motéis e estabelecimentos similares. Tive o privilégio de ter sido relator. O projeto agora será votado em turno suplementar e voltará para a Câmara dos Deputados, já que construímos um grande acordo entre empregados e empregadores. Um dos principais benefícios trazidos pelo projeto é o pagamento da contribuição da Previdência, também sobre o valor das gorjetas, que vai garantir uma aposentadoria bem melhor para os trabalhadores dessa área e cria também uma segurança jurídica. O projeto poderá contribuir para evitar sonegação de impostos e caixa paralelo. A situação atual estaria contribuindo para a informalidade. Assim, com isso, resolvemos essa questão que beneficia a todos. Na figura do presidente da Contrato, eu, com o presidente Moacir, eu dou parabéns a ele e a todos, e aos senadores e senadoras, empregados e empregadores, e à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, pela grandeza e a construção coletiva que fizemos. Cumprimento também o senador Lobão, que presidiu a sessão e contribuiu para o entendimento, como todos os senadores que estavam lá. Por fim, senhor presidente, quero ainda falar, nos últimos 8 minutos, que dia 3 de dezembro, sábado passado, celebramos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data é para lembrar as conquistas e os desafios que se apresentam para essa parcela da população. Para marcar esse dia, o Senado irá promover a 10ª Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. A semana contará com shows musicais, danças, diálogos, oficinas, para debater essa realidade de mais de 40 milhões de brasileiros. A escolha dessa data como Dia Internacional da Pessoa com Deficiência foi feita na 37ª Sessão Plenária Especial sobre a Deficiência na Assembleia Geral da ONU, realizado em outubro de 1992. Quero aproveitar para falar da aprovação da Convenção da ONU sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, promulgado pelo Brasil em 2009, quando entrou em vigor como força de emenda à Constituição, também baseado no Tratado de Marrakech, promulgado pelo Brasil em 2015. Os princípios que orientaram os dois instrumentos foram os mesmos: a promoção da cidadania da pessoa com deficiência, tirar o manto da invisibilidade que sempre existiu sobre esses milhares e milhares de brasileiros e brasileiras. Para tanto, foi necessário deslocar a abordagem da eficiência, dos saberes, exclusivamente médico, para uma abordagem social. Foram 30 anos de debate na busca de um novo modelo de compreensão da deficiência. O resultado dessa busca foi a evolução para um modelo que percebe a deficiência de uma forma abrangente. Tive a alegria de, baseado nessa visão, apresentar aqui no Congresso o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi aprovado nas duas casas por unanimidade e é lei há mais de um ano. Essa nova visão estende sua percepção para além do corpo e passa a considerar as barreiras, os entraves que dificultam ou mesmo impossibilitam a participação dessas pessoas na vida da sociedade como algo a ser resolvido. Para o modelo social, a deficiência considera que as desvantagens vivenciadas pelo indivíduo com lesão ou perda funcional decorrem de uma realidade que não é pensada e construída para todos. A busca pela igualdade entre todos passa pela derrubada das barreiras e a promoção da sensibilidade. Senhor presidente, que é o acesso aos espaços urbanos, ao sistema de transporte, às edificações, ao sistema de comunicação e informação, a todos os serviços. Cidadania, protagonismo, autonomia, emancipação e inclusão social são os anseios das pessoas com deficiência. Os desafios para alcançar tudo isso são enormes. Basta ver a realidade dos números. Segundo dados da ONU, 20 milhões de pessoas cegas poderiam ter sua visão recuperada somente com cirurgias de catarata. E ainda, a desnutrição causa deficiência em 1 milhão de pessoas por ano no mundo.
Estamos falando de ocorrências que deveriam ser atendidas pelas políticas básicas de atenção à saúde. As pessoas com deficiência têm valor, a necessidade delas são importantes, as experiências, as habilidades que possuem são de enorme valor para a nossa sociedade e para o mundo. O mundo já não aguenta mais a indiferença. Precisamos sair de nossas percepções fechadas e abraçar as diferenças, como diz o poeta, o mundo cabe num abraço. As diferenças étnicas, as diferenças culturais, regionais, de geração, corporais, ou seja, as diferenças humanas. Muito já foi conquistado por meio do instrumento como a Convenção Internacional sobre o Direito da Pessoa com Deficiência e com o Tratado de Marrakech, como também com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, aprovado por essa Casa. Todos esses instrumentos, repito aqui, foram incorporados na vida de milhões e milhões de brasileiros, como força, inclusive constitucional, as duas medidas e depois o Estatuto. Além disso, em julho do ano passado, nosso país ganhou uma legislação abrangente. Falo aqui, repito, da força que nós temos via o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de nossa autoria, Lei 13.146 de 2015. Mas as pessoas com deficiência ainda possuem um desafio que precisam vencer no princípio que o Brasil ainda necessita expandir, que é o da acessibilidade. A acessibilidade tem que passar a ser entendida não como um direito da pessoa com deficiência, mas como um direito de todos, como mais uma iniciativa para tornar algo presente em nossa sociedade. Com isso, apresentei inclusive uma emenda à Constituição. O que pretende a PEC 19 de 2014 é incluir na Constituição Federal, mais especificamente no artigo 5º, no rol dos direitos individuais e coletivos, o direito à acessibilidade e à mobilidade. Esse direito só é visto na Carta Magna de maneira implícita, indireta, ou seja, por meio da Convenção Internacional, da qual aqui eu falei, e o Brasil é signatário. Muito foram as conquistas alcançadas pelas pessoas com deficiência, mas é preciso lembrar que teremos pela frente enormes dificuldades para continuar avançando. A principal dificuldade que enfrentamos é a vontade política. Infelizmente, no Brasil, as questões sociais são regadas ao segundo plano e não são prioridade. Estamos vendo, pelo número de projetos, mais de 70 circulando no Congresso, todos contra os trabalhadores e aposentados. A maioria da nossa representação política ainda não compreendeu da importância de o país ampliar os direitos sociais e não retirar direitos sociais. Acredito que esse debate vamos fazer nos próximos anos. Mas ficamos tristes quando verificamos as reformas que estão sendo encaminhadas, da Previdência, da Trabalhista, da falta de segurança no trabalho. Essas reformas vão afetar a todos, inclusive as pessoas com deficiência. Mas, como digo sempre, eu nunca perco de vista objetivos. E minha disposição será grande para enfrentar todos os obstáculos naquilo que vier a atingir os direitos do trabalhador, do aposentado, do pensionista, do deficiente, do discriminado e digo aqui também de todas as medidas que vierem atrapalhar o combate à corrupção. E aí, senador Álvaro Dias, cumprimento a Vossa Excelência, que é sim uma medida de combate à corrupção, a PEC que eu fiz questão de estar lá para aprovar de sua autoria, que é a fim do fogo privilegiado, exatamente. Enfim, estamos avançando, acho que continuaremos avançando. A decisão do plenário aqui não poderia ser outra. Na semana passada, estivemos junto com Vossa Excelência naquele debate, porque não tinha lógica nenhuma votar com aquela urgência, aquela proposta de um projeto que, conforme nós todos, foi desfigurado da proposta que poderia ser construído com mais calma e tranquilidade. Por isso que conversei já com Vossa Excelência. Eu tenho a mesma visão que Vossa Excelência. Não é o momento de fazer essa discussão. Faremos essa discussão com calma o ano que vem, como eu acho que também que a terceirização e alguns outros projetos deveriam ser deixados para nós debatermos com mais calma o ano que vem. É isso, senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência e que considerem na íntegra os meus pronunciamentos.